Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos fazer aí hoje um pequeno bate-bola sobre a função polinomial do segundo grau. Eu vou separar esse conteúdo em 3 videoaulas. A primeira videoaula é para falar contigo sobre a parte técnica do conteúdo, definir o que é uma função do segundo grau, ver como que o gráfico se comporta, os pontos notáveis do gráfico, para que na próxima videoaula a gente possa ir para o caminho um pouco mais contextual do conteúdo. Ok? E aí você vai aprender com isso a trabalhar com máximos e mínimos da função, a aprender a modelar funções quadráticas, ok? Estão prontos? Então vamos nessa, toca a vinheta. Muito bem, senhores. Então, uma função polinomial do segundo grau, ela tem a cara, tem o formato y ou f de x, sempre lembrando, né? F de x por quê? Porque y está em função do x. Há uma relação de dependência. E a função quadrática, ela se comporta assim. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, repara que o coeficiente a é o coeficiente do termo x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente, o termo que tem, digamos, x elevado a zero, ok? Então, por exemplo, função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. Comparando, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é 3 e o c é menos 1. Na função menos x ao quadrado mais 5, repara que o a é menos 1. Repara que nesse caso o b é zero, né? A função não tem o termo em x, então b é zero. E nesse caso c é 5, ok? E por fim, a função aqui, ó, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x. Temos lá que o coeficiente a é menos 2, o b é 4 e o c agora é zero. Repara que agora o termo independente é zero. Então, você repara que nessa função eu posso ter o b zerado? Sim. Posso ter o c zerado? Posso. Posso também ter o b e o c zerados. Agora, jamais o a pode ser zero, né? Porque se o a for zero, tu vai gerar uma função de primeiro grau. Então, aqui a condição é de que esse a pode ser qualquer número real, exceto o zero, ok? Vamos dar agora uma espiadinha em como se comporta o gráfico da função do segundo grau, ok? Então, vamos lá, acompanha comigo. Próxima telinha, aqui, ó. Então, gente, a função quadrática, ela tem como gráfico uma parábola. Essa parábola pode ter, por vezes, concavidade para cima, acompanha lá comigo, ou pode ter, por vezes, concavidade para baixo. Quem dá essa concavidade é o coeficiente A. A positivo, parábola côncava para cima. A negativo, para baixo. Então, o A me define isso. Agora, para que eu possa montar uma parábola e ver como é que ela fica no plano cartesiano, eu tenho que saber dela alguns pontos notáveis. Vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar aqui, ó, pelo ponto que ela toca o eixo y. Esse pontinho aqui, meus amigos, sempre vai ter coordenadas 0 e c. Sempre 0 e c. Por que disso? Porque em cima do eixo y, qualquer ponto vai ter o x zerado. Aí, se eu pegar o x igual a zero e colocar ele aqui, ó, aqui e fizer o cálculo, vai me sobrar realmente o c. Então, o C é responsável por dizer onde a parábola toca o eixo y, ok? Aliás, em qualquer função polinomial, o gráfico sempre corta o eixo y no termo independente da função. Tu lembra que na do primeiro grau era em B, né? Na do segundo grau é em C. Terceiro grau é D e assim por diante. Vamos lá, mais alguns pontos notáveis da parábola. Vamos falar agora sobre esse pontinho aqui, ó. O ponto ou os pontos em que a parábola toca o eixo x. Nesses pontos, eu tenho coordenadas alguma coisa e zero, alguma coisa e zero, alguma coisa que colocado aqui, ó, faz o y zerar. Então, para encontrar essa alguma coisa, eu vou ter que pegar a função por hora e fazer ela zerar. E aí aqui eu vou cair numa equação do segundo grau, que você pode resolver por fórmulas conhecidas, né? A fórmula resolutiva, né? Muitos chamam de fórmula de Bhaskara, ou também o método subproduto. Né? Lembra que por Bhaskara, ó, x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b quadrado menos 4ac. Ou então lembra o método subproduto, as duas raízes somadas dão menos b sobre a, e multiplicadas dão c sobre a. Aí você escolhe o caminho mais conveniente, ok? Muito bem. E outro ponto tão importante quanto, ou talvez até mais importante, é o vértice da parábola. Gente,
Esse pontinho aqui, ó, esse vértice da parábola, ele também tem coordenadas, logicamente, já que é um ponto. Coordenadas xv e yv. Aí, para calcular suas coordenadas, dá para fazer um monte de coisa. Até para quem sabe aí cálculo de derivadas, tá? Dá para ir por derivadas. Mas se não, vamos lembrar aqui algumas fórmulas específicas para o x do vértice e y do vértice. Vamos memorizar aqui, ó, que o x do vértice da parábola é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. X do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Essas fórmulas, tá, elas são deduzidas por vários caminhos, tá? Um dos caminhos, por exemplo, é você notar que o x do vértice, ó, ele está bem no meio das raízes, né? Então você pode ter o bom senso de dizer que o x do vértice, ó, é x1 mais x2 dividido por 2. Então você pode chegar aqui, ó, e falar que o x do vértice é x1 mais x2 dividido por 2. Então, digamos, aqui é 2, aqui, digamos, é 4. A média aqui vai dar 3, ó. Aí você repara, por exemplo, que a soma das raízes de uma equação do segundo grau, ó, tá vendo aqui, ó, é menos b sobre a. Aí menos b sobre a dividido por 2 vai dar, de fato, menos b sobre 2a, que está aqui o formulado, tá vendo? Pronto. Então, isso daqui, gente, é um mapa mental inicial do conteúdo. Então, aqui está o como que você calcula, ou como que você acha, cada ponto notável da parábola. E aí, para ilustrar a situação, eu quero que você agora acompanhe comigo aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Lembrando, gente, que essa videoaula aqui é uma videoaula um pouco mais técnica, tá? Hoje eu quero te mostrar as coisas técnicas da parábola, como encontrar cada ponto, algumas particularidades, para aí nas próximas videoaulas 2 e 3 do conteúdo, eu te explicar a parte um pouco mais contextualizada, ok? Então vamos dar uma espiadinha comigo aqui, ó, nessa situação. Dada a função f de reais em reais, isso aqui não é para enfeite, lembra? Isso aqui, ó, é para falar na função quem é domínio e contradomínio. Então, ali eu te digo da onde partem flechas e onde vai tender a chegar flechas, ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Para definir aqui o gráfico da função, repara que o a é 1, o b é menos 6 e o c é 8. Então, já dá para ver duas coisas. Primeiro, parábola côncava para cima, porque o a é positivo, e ela vai tocar o eixo y no c, que é 8. Então, ficaria alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Só para ter uma ideia, só para ter um esboço do gráfico. Esse pontinho aqui, ó, repara, coordenadas 0 e 8. Agora, esse ponto e esse ponto aqui, ó, esse aqui, são as raízes da função. Repara que nesses pontos eu tenho coordenadas alguma coisa e 0, alguma coisa e 0. Então, eu pego aqui, ó, a função igual a 0. Por sobreproduto, eu sei que as raízes são 2 e 4. Se quiser fazer Bhaskara, tá ali bonitinho passo a passo, ó. Delta é b quadrado menos 4ac, ó. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 8. Em seguida, coloquemos aqui embaixo, ó. Menos b é menos ou menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que deu 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Pronto. E aí, efetuando o cálculo, tu vai chegar realmente em 2 e 4. Então, aqui, ó, raízes 2 e 4. Prontinho. Massa. Agora, vértice da parábola. Para calcular suas coordenadas, vamos às possibilidades. Primeira possibilidade, aplicar o formulário. Vamos lá. X do vértice, deduz-se que é menos b sobre 2a. Vamos lá, então, ó. Repara que o b é menos 6, com o negativo da fórmula, vai ficar mais 6. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Aí vai ficar 6 por 2, e isso vai dar 3. Então, x do vértice, ó, é 3. E o y do vértice, vamos lá, ó, menos delta sobre 4a. O delta aqui em cima deu 4, então aqui o que vai é o 4 e não a raiz dele. Então vai ficar menos 4 por 4 vezes o a, que é 1. Isso vai dar menos 1. Então o vértice tem coordenadas, ó, repara comigo, 3 e menos 1. O segundo modo também de efetuar esse cálculo, ó, de chegar no vértice, seria pensar que o x do vértice é a média das raízes, ó. É 2 mais 4 sobre 2. 6 por 2, de fato, é 3. Agora, para chegar no y do vértice sem aplicar a fórmula, o que você pode perceber é o seguinte, ó. Uma vez que eu tenho o x do ponto, para encontrar o y do ponto, basta fazer o quê? Colocar o 3
na função. Então, pega a função, ó, traz ela para cá um instante, ó, traz para cá, e agora calcula f de 3. Aí vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. Eu acho que eu estou bem na frente aqui, né? Deixa eu só virar aqui um pouquinho, tá? E aí você vai ter com isso, ó, 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 com 8. Isso vai dar realmente, ó, menos 1. Então, realmente, você pode calcular as coordenadas do vértice por caminhos diferentes, tá? Volto a repetir, tá? Para quem tem uma pequena noção de derivada, dá até para fazer por esse caminho. Por hora, ficamos com esses daqui, ok? Então, realmente, o vértice tem coordenadas 3 e menos 1. E agora, por fim, eu vou te pedir, qual é a imagem dessa função? Vamos lembrar sempre que, quando você aprende função, você aprende que ela tem 3 elementos. Vamos lembrar comigo aqui, ó. Primeiro, da onde partem flechas é o chamado domínio da função. Lembra disso, ó? E onde vai tender a chegar a flechas é o contradomínio. Onde chega de fato é a imagem da função. Sempre que eu falo na imagem, eu vou associar sempre, ó, a y. Nesse caso aqui embaixo, na projeção do gráfico no eixo y. Meus amigos, se eu pegar esse gráficozinho aqui, ó, e projetar no eixo y, eu vou ter imagem menor que menos 1? Não, né? A imagem começa de fato no menos 1. Ela vai de menos 1 até infinito. Então, vou botar aqui embaixo ó, a imagem da função de menos 1 até infinito. A imagem da função quadrática tem a ver com o y do vértice. Ou vai ser dele para cima, ou por vezes dele para baixo. Pronto. Tá? Então, vamos lembrar comigo. Pontos da parábola. Esse é sempre o C. Esse e esse, raízes da função. E aí basta pegar a função igual a zero. Ok? E esse ponto é o vértice da parábola. Para encontrar, tem pelo menos 2 caminhos. Ou usar o formulário, ou um pouco, talvez, do bom senso. O que eu te falo é o seguinte, tá? Não deixa, gente, de memorizar o x do vértice, tá? Menos b sobre 2a. Pelo menos ele. Aí tu vai dizer, professor, mas eu prefiro fazer a média. Só que é o seguinte, gente, numa questão contextual futuramente, tá? Eu nem sempre vou ter raízes bonitinhas para trabalhar. Eu posso ter aqui raízes irracionais, ou quem sabe até não ter raízes reais. Então, por isso que é importante que você decore, memorize, que o x do vértice é menos b sobre 2a. Achado o x do vértice, aí beleza. Aí não quer calcular o y do vértice pela fórmula? Beleza. Aí é só pegar o que você achou aqui, ó, pôr na função e o y vem por consequência. Legal? Então gravou xv menos b sobre 2a. YV é só você calcular f da imagem que você encontrou, ok? Ou do domínio que você encontrou. Muito bem. Vamos dar uma espiadinha aqui, mais um exemplozinho. Lembrando que a aula de hoje é um pouco mais técnica. Vamos lá, bora. Eu quero agora que você me diga como seria o gráfico dessa função aqui, gente, ó. F de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Entenda que essa função ela tem uma particularidade. O c dela é zero. Como o c acusa onde ela toca o eixo y, então é de esperar que o gráfico ó, vai passar pela origem. E, nesse caso, com concavidade para baixo, visto que o a é negativo. Ok? Então, já dá para esperar que uma raiz da função ó, será zero, né? Para encontrar a outra, né? O que você pode fazer? Nos pontos em cima do eixo x, eu tenho coordenadas alguém e zero. Alguém e zero. Resumindo, basta pegar a função igual a zero. Aí, claro, quer fazer Bhaskara, faz. Mas aqui, gente, ó, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 e pronto. Ó. Vou chegar em x ao quadrado menos 4x igual a zero. Pronto. Posso colocar o x em evidência por conveniência e vou chegar em x que multiplica x menos 4. O produto de dois números só vai dar zero se um deles for zero. Então, ou x é zero, ou x menos 4 é zero. Daqui vem uma raiz, ó, x igual a zero, que já era previsível, e a outra raiz igual a 4. Então, esse pontinho aqui ó, vai ter coordenadas 4 e 0, por exemplo. Agora, vértice da parábola. Vamos lá? Se quiser usar a fórmula, usa. Se quiser botar ali, ó, menos b sobre 2a, bota lá se quiser. Ó. Vai ficar menos o b, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Gente, importante você saber o seguinte, tá? Na fórmula do xv e yv, o a, b e c que você tem que usar é da função, tá? Não da equação que tu gerou. Sim
sempre da função. O A, B e C que você usa para botar aqui, para botar aqui, para botar aqui, para botar aqui, é sempre da função. Então, o B é 4, com o negativo vai ficar menos 4, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Essa continha vai dar x do vértice igual a 2. Maravilha, legal. Agora, esse é um caminho. O outro caminho, ó, é lembrar que o x do vértice é a média das raízes, né? Então, vai ficar 0 mais 4 dividido por 2. Realmente deu 2. Agora é o que eu te falei, né? Para calcular o y do vértice, basta calcular f do x do vértice. Ou seja, f, nesse caso, de 2. Então, 2 gera uma imagem. E essa imagem vem aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2. Não tem aqui o parênteses, ó. Aqui você não está vendo nenhum parênteses, né? Então, aqui você faz o quê? Faz 2 ao quadrado e com o negativo vai ficar menos 4. Menos 4 mais 8, e isso vai dar 4. Então, aqui o y do vértice, ó, é igual a 4. Então, essas são as coordenadas do vértice, 2 e 4. Agora, diz para mim, qual é a imagem dessa função? Imagem é a sombra do gráfico no eixo y. Se eu pegar uma lanterna aqui, meus amigos, ó, aqui, e projetar o gráfico no eixo y, eu vou enxergar a imagem que vem lá de menos infinito, porque a parábola continua lá para baixo, até no máximo 4. O 4, ó, é a imagem máxima da função. Então, a imagem vai ser de menos infinito até mais 4. Repara de novo, ó, que a imagem da função tem a ver com o y do vértice. Ou é dele para cima, ou é dele para baixo. Nesse caso, foi dele para baixo. Tá? Lembrando que essa resposta ela pode vir assim, beleza. Ou também poderia vir assim, ó. Poderia vir lá y, ou no caso imagem, né? Vou botar aqui imagem. Y real, tal que y ó, é menor ou igual a 4. Prontinho. Legal, meus amigos? Tranquilaço? Maravilha? Beleza. Vamos agora dar uma espiadinha em como que você, vendo uma parábola, consegue ver os sinais dos coeficientes A, B e C. Eu não quero saber quanto vale, tá? Eu quero saber o sinal apenas dos coeficientes A, B e C. Então, para isso aqui eu vou colocar no quadro 3 parábolas. Primeira parábola, segunda parábola e terceira parábola. Eu quero que, em cada um dos casos, você me diga o sinal do A, do B e do C. Então, vamos relembrar aqui, ó. A é o sinal do x, o A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o do x e o C é o termo independente. O A é responsável por dizer se a parábola tem boca para cima ou para baixo. É para cima? É, então A é positivo. Aqui, ó. É para baixo? É, o A é negativo. É para cima? É, então o A é positivo. Legal? Pula o B rapidinho, pula o B. Vai para o C. O C acusa onde o gráfico toca o eixo Y. Lembra disso? Como aqui a parábola toca o eixo Y abaixo da origem, aqui o C vai ser negativo. Pronto, aqui embaixo, ó, pronto. Como aqui a parábola passa na origem, então C é 0, que é o que você viu agora no último exemplo, lembra? Então aqui, ó, quando a parábola passa na origem, é sinal de que o C é 0. Massa? E aqui, por fim, ó, nesse caso, a parábola toca o eixo Y acima da origem. Então o C é positivo. Então aqui, ó. Agora, o sinal do B. Gente, o que o B faz na parábola? O B desloca a parábola da esquerda para a direita. O B quem faz isso? Joga ela de lá para cá. Tá? De modo que, quando não houver deslocamento, o B será 0. Então, toda parábola, senhores, que tiver simetria com o eixo Y, vai ter o coeficiente B zerado. Então, pode crer, nesse caso aqui, ó, o B será 0. E aí eu vou ter com isso na função, ó, raízes simétricas, ó, raízes opostas. Tipo assim, ó, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 4. Se você observar, meus amigos, nessa função aqui, ó, as raízes dela, ó, são simétricas, né? Ó, repara que o x é mais ou menos 2. Isso acontece sempre que o coeficiente b for 0. Agora, quando houver deslocamentos, aí o b não é 0. Aí, para saber se o b é positivo ou negativo, o que você pode fazer? Você pode ver assim, ó. Pega o ponto para mim em que a parábola toca o eixo y. Peguei aqui, ó. Peguei aqui, tá vendo? Agora, por esse ponto,
você traça uma reta tangente à parábola, uma reta que não fura a parábola. Vou traçar, tracei, tá vendo? Quando a reta é crescente, é porque o B é positivo. Quando a reta tangente, ó, for decrescente, o B é negativo. Resumindo, se a parábola passar pelo eixo Y subindo, é porque o B é positivo. Se passar pelo eixo Y descendo, é porque o B é negativo. Então, qual é a dica? A dica é essa, ó. Você vai pegar o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Peguei. Pronto. Nesse ponto, traça uma reta tangente à parábola. Tracei. Se a reta for crescente, o B é positivo. Se for decrescente, é negativo. E se for zero, realmente ó, vai ter uma simetria em relação ao eixo X, ok? Em relação ao eixo Y, perdão. Beleza? Tá. Então vamos agora apenas ratificar o que você viu aqui com um pequeno mapa mental aqui, ó, comigo. Quando então a função tiver o B zerado, ó, sempre que o B for zero, ó, eu vou ter parábolas simétricas ao eixo Y. Tá vendo aqui, ó? Todas elas têm o B zerado, só se diferem no C. E aí, de acordo com quem é o C, tu vai ter a parábola tocando o eixo Y no 2, no -1, no 0, enfim. Então aqui eu tenho exemplo de 3 parabolazinhas em que o coeficiente B é 0, ok? Agora, quando o C é 0, ó, aí eu vou ter um bando de parábolas passando pela origem, já que o C acusa onde ela toca o eixo Y. Então, toda parábola que passar pela origem é sinal de que C é 0. Agora, uma coisa importante, meus amigos, para que você grave para mim. Tu lembra que na fórmula de Bhaskara tem um tal de delta, que é b² menos 4ac? Lembra disso? Esse delta, ele é chamado de discriminante. Por quê? Porque ele vai discriminar, ele vai dizer para ti se a função vai ter raízes reais ou não, iguais ou não. Então é assim, ó. Quando em Bhaskara esse delta aqui, ó, é positivo, por exemplo, o que acontece? Acontece que eu vou ter duas raízes diferentes. Lembra disso? Duas raízes reais e diferentes. E aí, com isso, eu vou ter uma parábola que vai furar o eixo x, ó, em 2 pontos distintos. Agora, se o delta for zero, aí vai acontecer o quê? Bom, quando em Bhaskara delta é zero, ó, eu vou gerar duas raízes iguais. Aí, se eu tenho duas raízes iguais, meus amigos, ó, eu vou ter uma parábola que vai tangenciar o eixo x. Agora, se o delta for negativo, aí ferrou. Aí eu não vou ter raízes reais. Aí eu vou ter com isso uma parábola que não vai tocar o eixo x. Vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Ok? Então, quem fala se a parábola toca ou não toca o eixo x é esse delta. Delta positivo, ela fura. Delta zero, tangencia. Delta negativo, ela não toca. E aí, para te mostrar como é que isso pode cair, eu quero que você encontre comigo aqui, ó, essa questãozinha. Aliás, primeiro uma da URGS. Eu estava aqui na cabeça com uma do Enem, mas primeiro uma da URGS, vai. Aqui, ó. Diz para mim, nessa parábola, o A é positivo ou negativo? B é positivo ou negativo? C é positivo ou negativo? Vamos lá, comigo, ó. Primeiro, como a parábola é côncava para cima, o A é positivo, ok? Então, vou botar aqui, o A é positivo. Bom, o C. O C indica o ponto que a parábola toca o eixo Y. Como a parábola toca abaixo da origem, o C é negativo. E o B? O B não é zero. Porque se fosse zero, haveria assimetria, e não há. Agora, para saber se o B é positivo ou negativo, o que você faz? Veja, a parábola passa pelo eixo Y descendo. Então, nesse pontinho aqui, ó, uma tangente à parábola é decrescente. Então, quer dizer que o B é negativo. E aí, o que mata a questão da URGS é a letra A. Ok? Agora sim, vamos fazer aqui uma do Enem. Vamos ver comigo aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é o mapa mental, se você quiser gravar, tá? Aqui eu botei para ti, ó. Se você quiser gravar, tirar uma fotinho aí, você pode ficar à vontade, ó. Opa, volta aqui um pouquinho. Tá aqui o mapa mental do que você viu, ó. Repara que aqui eu tenho uma parábola que não toca o eixo x, né? Então, nesse caso pontual, o delta seria negativo, enfim, né? Muito bem, agora sim vamos para o Enem. Bora lá comigo, ó. Até se você quiser fazer a questão antes de mim, dá uma pausa aí no vídeo e tente fazer, tá? Mas se não, vamos lá. Ele fala aqui, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z. Tá? A função que gerou a parábola é a função f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x
mais C, onde C é a medida da altura do líquido na taça. Tá aqui, ó. Pronto, muito bem. Sabe-se que V é o vértice da parábola, tá? E está em cima do eixo X, tá ali, ó. Então, repare que a parábola, ó, ela tangencia o eixo X. E aí ele pede a altura desse líquido. Resumindo, ele quer esse carinha aqui, ó, esse parâmetro C. Bom, e aí, meus amigos, visto que a parábola tangencia o eixo X, é fato, então, que ela vai ter raízes iguais. E para que ela tenha raízes iguais, qual é a condição? O delta dela tem que ser zero. Então, na função ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou ter que impor que o delta tem que valer zero. Repara que o b ó, é menos 6, repara que o a é 3 meios e que c é o próprio. Então, essa continha aqui, ó, ela vai ter que ser zero, para que a parábola tangencie o eixo x. Então, eu vou chegar nisso aqui ó, em 36, menos 12 por 2 fica 6. Pronto. Vai ficar 6c igual a 36 e, portanto, c é igual a 6. Então, a resposta para a questão nesse caso seria a letra E. Legal? Outro caminho também para matar a questão seria assim, ó. Traz para cá a função instante. Traz para cá a função instante. E me diga uma coisa. Esse pontinho aqui, meus amigos, ó. Esse pontinho aqui, que é o vértice da parábola, tem quais coordenadas? Ele tem coordenadas alguma coisa e zero. Já que o ponto está em cima do eixo x. Essa alguma coisa aqui, ó, é o x do vértice, lembras? Que pode ser calculado pela fórmula menos b sobre 2a. Como nesse caso o b aqui ó, é menos 6, então eu vou ter menos o menos 6 sobre 2 vezes o a, que é 3 meios. Ao efetuar essa continha aqui, ó, eu vou chegar no x do vértice igual a 2. Aí, uma vez que eu sei o ponto que o gráfico passa, eu posso agora impor esse ponto na função. Repara aqui, quando y é 0, o x é 2. Pronto. Ao efetuar essa continha aqui, ó, eu também vou chegar no c igual a 6. Pode confiar que vai dar isso. Então, você pode matar a questão por pelo menos 2 caminhos diferentes. Bom, meus amigos, então, essa aula aqui, é o que eu falei para ti no começo, ela é uma aula para te dar alicerces. E agora, alicerces vistos e revistos, nas próximas 2 videoaulas sobre esse conteúdo, eu vou te mostrar a parte contextual do assunto. Vou falar sobre máximos e mínimos na próxima videoaula e depois, por fim, na outra videoaula, eu vou te mostrar como você faz para modelar uma função do segundo grau. Ok, meus amigos? Então, por hora, ficamos aqui. A todos um bom estudo, felicidades e até a próxima. Tchau, tchau!